Olá, como vocês estão? Eu sou o André e sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E neste mês eu bati o recorde de leituras, né? Até então comecei o ano bem, né? Em janeiro eu li 7 livros. Não que isso signifique alguma coisa, mas assim, eu gosto muito de ler, né? E, por exemplo, um mês que eu li 2 ou 3 livros, eu achei, poxa vida, li pouco. Mas é que realmente um dos livros era substancioso, assim, né? Mas esse mês eu li 10 livros. Por quê? Porque eu estava de férias. Então eu consegui ler 10 livros, né? Então vamos começar aqui. Como são 10 livros, eu vou poder falar bem pouco sobre cada um deles. Começo aqui com essa pérola aqui da Virginia Woolf, escritora britânica, né, do fluxo de consciência, né? Um teto todo seu. É um ensaio, né? É um ensaio que basicamente ela parte da premissa de que não houve uma escritora que ela chama de irmã de Shakespeare. O que ela quis dizer com isso? Uma escritora com o mesmo grau de importância, vamos colocar assim, que tem uma obra no mesmo grau de importância que Shakespeare. E aqui ela explica o porquê. Porque a mulher, a condição feminina, a mulher, não teve ao longo da história um teto todo seu. Ou seja, ela não tinha dinheiro, né? Dependia do pai, depois do marido, e também as mulheres não eram incentivadas ao trabalho intelectual, elas tinham outros afazeres. Então é por aí que ela parte a premissa do livro. Depois eu li esse do Philip Roth, um escritor norte-americano, falecido há alguns anos, Entre Nós. Um, peraí, vou ter que ler aqui. Um escritor e seus colegas falam de trabalho. Então, o que, que tem nesse livro? É um livro de entrevistas, e não só de entrevistas, mas assim, é um livro de entrevistas com outros autores, em sua maioria norte-americanos. Creio que todos, não, nem todos norte-americanos. Autores judeus, é o que eles têm em comum. Então, por exemplo, aqui, no Entre Nós, o Philip Roth conversa com Primo Levi, conversa com Aaron Appelfeld, acho que é o único que eu não conhecia, com Ivan Klima, Isaac Bissinger. Ele conversa com esse autor especificamente sobre o Bruno Schulz, sobre um outro autor. Conversa com Milan Kundera, com Edna O'Brien, troca uma correspondência com Mary McCarthy, traça um retrato sobre Bernard Malamud, comenta desenhos do artista plástico, desenhista Guston, e relê a obra de Saul Bellow, Entre Nós, do Philip Roth. Depois eu li K, Relato de uma Busca, do escritor brasileiro Bernardo Kucinski. Um livro que é um romance de autoficção, né? Vamos colocar assim, é uma autobiografia ficcionalizada, romanceada. Então é um livro de autoficção, escrito pelo escritor, é o livro de estreia do Bernardo Kucinski, publicado em 2011, quando o Bernardo Kucinski tinha 74 anos. Então, uma estreia tardia na ficção, embora ele tenha livros de teoria, né? livros acadêmicos. E esse livro de autoficção, ele relata o desaparecimento da irmã dele nos porões da ditadura militar, né? Durante o regime na década de 70. E ele faz esse relato romanceado, também explanando sobre o período, não só o que aconteceu com sua irmã e
e o esposo dela, né? Ambos desapareceram. Mas outros relatos também de outros desaparecidos políticos. Depois eu li, essa aqui, eu li Memórias da Emília. Então aqui é uma edição, né? É o número 1, né? Uma edição do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Essa edição são em 4 volumes, eu tenho os 4 volumes, mas aqui eu li só Memórias da Emília, né? É uma edição muito bonita, assim, edição de luxo, ilustrada, com ilustrações, a folha de guarda, né? Ilustrações antigas, da época mesmo, né? Muitas da época do Lobato, aqui, a Cuca. No Memórias da Emília, ela quer porque quer escrever as memórias dela, a boneca de pano, né? Então, mas ela não quer escrever de próprio punho. Então ela obriga o Visconde de Sabugosa a escrever as suas memórias, né? E é muito engraçado. Pelo menos metade do livro você se esborracha de rir. É muito engraçado. Embora problemática a questão do racismo, né? Como ler isso hoje em dia para uma criança, né? Então eu vi pelo menos 3 passagens, maneira como é tratada a tia Anastácia, né? Então fica aquela questão, você pula essas partes, você lê, você não lê, você muda na hora que estiver lendo para uma criança, ou você explica o contexto da época e que ele, por exemplo, não era um abolicionista, né? Existiam abolicionistas, né? Final do século XIX, começo do século XX. Mas no caso o Lobato não era. Ele era como a maioria da elite brasileira, o que ocorre até hoje, né? Mas é um grande livro. Memórias da Emília. Depois eu li o livro do meu amigo Celso Suarana, que é escritor, editor, músico e ator, né? Queridas Quimeras é um livro de microcontos ou mini-contos. E essa aqui é a Barca Editora, que é a editora que estreou com este livro. A editora do próprio Celso, né? Publicou agora esse livro. E o segundo livro está para sair, que é da Ivana Arruda Leite, que está para sair. Isso, Ivana Arruda Leite, escritora já conhecida, reconhecida, né? Vai ser o segundo livro da editora. Eu vou ler no final, vou ler um texto aqui deste livro. Então eu li A Casa Sem Janelas, da escritora norte-americana, né, dos Estados Unidos, Barbara Newhall Follett. Ela escreveu esse livro aos 12 anos de idade. É uma edição bilíngue, né? Aqui é uma edição bilíngue, uma edição muito bonita aqui da editora Rua do Sabão. E tem um vídeo aqui sobre esse livro aqui no canal. Assim, faz tempo que eu não faço um vídeo só de resenha de um livro, e eu fiz e foi tão pouco assistido. Então, se você puder dar uma conferida no vídeo, eu falo a respeito desse livro e da autora. A Casa Sem Janelas, Barbara Newhall Follett. Então eu li Depressões, da escritora romena de língua alemã, Herta Miller. É um livro de contos e é o primeiro livro da autora. Ela que recentemente, alguns anos atrás, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? Esse livro fala sobre são contos que retratam a sua aldeia, né? O cotidiano das famílias dessa aldeia, e ela tem uma linguagem muito forte e usa de anáforas, né? Repetições, uma linguagem muito poética. Tem apenas um conto que pode se chamar de uma novela, né? Um conto bem grande que dá título ao livro. Os demais contos são pequenos, são
Alguns podem ser chamados até de mini contos, tem uma página ou duas. Então é um livro, uma estreia excelente, vale muito a pena conferir. Depressões, da Herta Müller. E eu li junto com a minha filha mais nova, a Sofia, de 12 anos, eu li Contos de Fadas, as histórias originais, né? Então tem aqui Perrault, os irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, entre outros autores, com as histórias clássicas de contos de fada, né? Por exemplo, tem as duas versões de Chapeuzinho Vermelho, né? Vou olhar aqui. Tem a apresentação da Ana Maria Machado. Aí você tem aqui, do Charles Perrault, tem Cinderela, ou Sapatinho de Vidro, tem Pele de Asno, O Gato de Botas, ou Mestre Gato, O Pequeno Polegar e a primeira versão de Chapeuzinho Vermelho, e Barba Azul. Da Jeanne-Marie Le Prince, deve ser, né? De Beaumont, tem A Bela e a Fera. Dos irmãos Grimm tem A Bela Adormecida, Branca de Neve, a segunda versão de Chapeuzinho Vermelho, que é uma versão estendida. Ela é uma versão maior do que a do Perrault. Rapunzel, que tem um final totalmente diferente desse que a gente conhece pela Disney. João e Maria. João e Maria tem uma similaridade com o Pequeno Polegar, que também é deixado na floresta e para a criança é deixada na floresta e para voltar para casa, saber o caminho de volta para casa, espalha miolo de pão, algumas pedrinhas. Tem a mesma ideia, João e Maria. Do Hans Christian Andersen, A Roupa Nova do Imperador, O Patinho Feio, A Pequena Sereia, A Princesa e a Ervilha e a história mais fantástica e mais triste do livro, que é A Pequena Vendedora de Fósforos. Incrível. História de Natal. E do Joseph Jacobs, creio que seja isso, João e o Pé de Feijão, e a história dos três porquinhos. E por último, um anônimo, a história dos três ursos. E é engraçado assim ler com a Sofia que nas histórias que tinham princesas, sempre de cachos dourados, olhos azuis, e aí ela olhava com uma cara, e o senso crítico dela é incrível, assim, questionando a princesa, e sempre era um príncipe que vinha ajudar a princesa, ou ela precisava de um príncipe, e ela foi bem questionadora nessas histórias clássicas dos contos de fadas, pensamento tão antigo do patriarcado, né? Então, mas é um bom porta de entrada aqui para os contos de fadas. Contos de fadas, nos clássicos, histórias originais. Então eu li aqui do Daniel Pennac, ele é francês, né? Como um Romance. Esse livro você lê de uma sentada, assim. É incrível, assim. Ele fala sobre o gosto da leitura, né? Sobre como influenciar os jovens a lerem, né? Que eles estão numa fase que tudo chama a atenção deles, né? Menos o silêncio, a leitura silenciosa, né? E aí ele faz uma crítica à escola, à maneira de ensinar literatura na escola, né? A obrigação, as leituras obrigatórias, e sempre exigindo que traga algo escrito sobre aquilo que foi lido. E aí os alunos leem resumos ou copiam dos colegas, né? E aí ele fala sobre tudo isso. Ele fala sobre como exigir dos jovens, dos adolescentes que leiam, se os próprios pais não leem, né? E uma diversidade de coisas assim sobre o mundo da leitura, né? O processo de construção de um leitor. Por exemplo, os capítulos. Já os capítulos dizem tudo, né? O título dos capítulos são o seguinte:
Nascimento do alquimista. É preciso ler o dogma, dar a ler o que lemos quando lemos, ou os direitos imprescritíveis do leitor. 1. O direito de não ler. 2. O direito de pular páginas. 3. O direito de não terminar um livro. 4. O direito de reler. 5. O direito de ler qualquer coisa. 6. O direito ao bovarismo, doença textualmente transmissível. 7. O direito de ler em qualquer lugar. 8. O direito de ler uma frase aqui e outra ali. 9. O direito de ler em voz alta. E 10. O direito de calar. E por fim eu li Caminhando contra o Vento, da escritora de origem somali, naturalizada italiana, né? Que é a Igiaba Chego, creio que é assim que fala o nome dela, que é uma biografia pessoal, né, sobre o Caetano Veloso, nosso cantor, compositor Caetano Veloso. Então aqui ela relata o contato dela com a obra do cantor, compositor baiano, como ela conheceu, né? Que ela conheceu, ela trabalhava numa loja de discos, se deparou com a capa do disco, de um dos discos do Caetano, e como à noite já escasseava os frequentadores da loja de disco, ela sempre colocava algum disco para ela ouvir. E ela acabou conhecendo a obra do Caetano, se apaixonou pela obra do Caetano, começou a estudar sobre ele, pesquisar, e o que levou ela a estudar, por exemplo, literatura brasileira e cultura brasileira na universidade. Então é um livro curto, né? Mas ela se desculpa que é uma visão estrangeira e que ela não vai dizer nada de novo para o brasileiro, né, sobre um compositor que é tão conhecido no Brasil, mas que ela quer trazer um retrato pessoal sobre o Caetano Veloso. E ela começa com um Twitter, acho que é um Twitter que saiu, acho que em 2015, que era Caetano de Cueca, que ele estava fazendo uma turnê, creio que em Paris, e lá recebeu alguns músicos brasileiros no camarim, e ele estava de cueca e de cueca ficou. Então tiraram uma foto, ele abraçado com os músicos, e ele de cueca, essa foto de cueca viralizou. Então ela começa o primeiro capítulo sobre essa questão, né? Ele aos 73 anos, na época, de cueca, numa foto com outros cantores da Bahia que foram visitar ele no camarim lá em Paris. E depois ela vai relatando, né? O começo da carreira do Caetano, os problemas com a censura, o exílio, e relata a formação do Caetano na Bahia, né? No Santo Amaro da Purificação, fala sobre os parceiros dele, sobre os interesses dele, sobre política, cinema, literatura, música. Vale a pena, é bem interessante. Caminhando contra o Vento, de Igiaba Chego. O Flautista. Esqueça a música e siga os ratos. Eles sabem o melhor caminho. A Revolução dos Bêbados. Juro que depois dessa última saideira, a gente quebra tudo. Queridas Quimeras, do Celso Suarana. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.